as mulheres se perderam. Talvez você já tenha ouvido falar algo assim, talvez, né? Você pense isso, mas você sabe exatamente algum momento, alguma coisa que realmente faz sentido nessa frase, né? As mulheres se perderam. Bom, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com você, tá? A minha visão, o meu conhecimento, o meu desenvolvimento pessoal também, experiências, né? Afinal, eu sou mulher e vejo muitas coisas, analiso o processo, eu comecei a perceber as raízes, né, dos acontecimentos, as causas, os motivos pelos quais aquelas coisas acontecem com determinadas mulheres, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Ana Almeida e eu sou psicanalista, terapeuta de mulheres e eu ajudo as mulheres a se entenderem. Pra que eu preciso me entender, Ana? Para que você consiga ter uma vida mais tranquila, que as suas relações sejam mais leves, para que você já não aceite mais qualquer coisa, mas não aquela coisa ranzinza, fechada, sabe? Aquela coisa emburrada, de cara feia, não, eu não gosto disso. Não, você pode impor limites de uma maneira leve e principalmente dentro de você. Isso tem que fazer sentido para você. As mulheres se perderam. Na verdade, não foram só as mulheres que se perderam, tá? Só para te deixar mais calma. Ou não. Enfim, todos, ultimamente, né, a humanidade, de uma maneira geral, ela vem se perdendo, né? Ela vem se negando muitas coisas dentro de si mesma, a religião, a sociedade, a política, o feminino e o masculino, né? Tá tudo assim invertido. Hoje em dia, às vezes a gente acha que uma mulher bonita, né? Uma mulher completa, uma mulher inteira, é aquela mulher que faz 50, 60 anos e ainda tá com o abdômen ali definido, né? Que tá lá na academia com aquela roupa. Ai, meu Deus, o corpo dela dá de 10-0 em muita menininha de 20. E não é bem por aí, tá? Existe toda uma construção. Porque às vezes na internet ela tá com aquela foto, mas emocionalmente ela tá destruída. Ai, meu Deus, então toda mulher que tá bonita na internet tá destruída emocionalmente? Nem sempre, mas hoje em dia eu acredito que a maioria. Por quê? É uma construção, existem muitas barreiras, são outros tempos, né? Outra época, vem acontecendo aí muitas coisas que a gente não sabe a questão por trás, sabe? Envolvendo. Mas o que eu descobri, né? Por exemplo, com relação a relacionamento, é o seguinte: a constelação familiar, a psicanálise, a psicologia profunda, muitas vezes a ramificação para essas questões que a gente encontra na vida adulta, né? Por exemplo, com relacionamento conjugal. Na verdade, a gente não escolhe o parceiro, né, conscientemente. Aí que tá o problema, né? Nós escolhemos devido ao que nós aprendemos na infância, só que não é aquele aprendizado racional. Aquele aprendizado 2 mais 2 igual a 4. Ah, bom, então eu vou ver um cara que tem emprego, que tem família boa, um cara que gosta de trabalhar, que tem ambição na vida e sabe esse tipo de coisa que muita mulher aí fala? Ainda tem uma aí que eu percebi que fala gritando. Ainda outro dia eu peguei um vídeo dela, ela falando assim: ai, não vai querer ser a provedora, não vai querer, vai virar a Xena, guerreira Xena. Só que, gente, não é só falando isso. Por exemplo, sabe aquela coisa que falavam pra gente, pra mim falavam, preste atenção como o cara trata a mãe dele. Se ele trata bem a mãe dele, ele vai te tratar bem. Só que aí, gente, tem uma pegadinha. Pegadinha do malandro. O negócio é o seguinte, dependendo como ele trata a mãe dele num nível mais profundo, num nível mais psicológico, mais assim intenso, que quando a gente tá dentro da situação, muitas vezes a gente não enxerga, a gente não compreende, né? Até porque eu estudei para entender as coisas que aconteceram em algum momento na minha vida. Você só vai entender depois que alguém te fala, depois que alguém lê num livro, só que na hora você não entende a maneira com que aquele filho e aquela mãe estão conectados. Por exemplo, às vezes o cara ele dá sinais de que a opinião da mãe conta muito de alguma forma.
sabe? A opinião da mãe, o que a mãe faz, o que a mãe, como a mãe influencia na vida dele. Se ele toma decisões, por exemplo, e não conta pra mãe, dá uma escondida da mãe, sabe? Por quê? Porque ele tem um certo receio, ele tem um certo medo do julgamento daquela mãe. Por exemplo, às vezes também acontece alguma coisa, ele corre pro colo de quem? Pro colo da mãe. Entende? Assim, são sutilezas que a gente não aprende, são sutilezas que a gente, além de não aprender, né? Ainda tem aquela, quando você tá envolvido emocionalmente com a pessoa, quem vai ver muitas coisas são pessoas de fora. Só que dependendo dessa pessoa de fora que vê, a gente não dá ouvidos. A gente acha que não, a gente acha que é coisa tonta. Ou pior, às vezes a gente vê situações, a gente sente, né, alguma coisa no ar e a gente pensa, não, é coisa da minha cabeça, né, coisa da minha cabeça. Imagina, não, é uma pessoa boa, é uma pessoa, né, que faz, que vai, que evolui, que cresce e tal. Cuidado, calma, né? Às vezes eu vi outro dia também uma pessoa falando, eu fiz tudo, eu marquei o restaurante, a mulher, né, nesse caso. E assim, gente, eu marquei o restaurante, eu liguei pro cara, eu fui atrás do cara, eu peguei o cara na casa dele, sabe assim, esse tipo de coisa? Só que é preciso tomar cuidado, porque às vezes a gente precisa dar um passinho e o outro dá um passinho. A gente dá um passinho e o outro dá um passinho. A constelação familiar fala muito sobre isso, né? O equilíbrio entre o dar e o receber, porque senão fica uma relação desequilibrada. Só que falar isso é muito fácil, né? Mas perceber o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, até que ponto a gente chega, porque, por exemplo, às vezes você aí é mãe, é esposa, trabalha fora, e outra, a sociedade hoje em dia aplaude a Mulher Maravilha, a Mulher Polvo, que faz tudo e mais um pouco. Então, é preciso tomar cuidado. Até que ponto você está ferindo a você mesma? Até que ponto você está deixando você mesma de lado para ficar cuidando dos outros? E esses outros, muitas vezes, não vai ser a vizinha, a prima, a tia. Algumas mulheres fazem isso, né? Às vezes deixa até a própria família para cuidar dessas outras pessoas. Mas às vezes, o que é mais difícil, que é um desafio, olhar e perceber, é para o próprio marido. O que é que você está fazendo que não era para que você fizesse? Era para o teu marido e deixar para ele. Eu sei que é um desafio às vezes, porque queima uma lâmpada e a gente fica, né? Queimou a lâmpada, preciso trocar. Queimou a lâmpada, preciso trocar. Queimou a lâmpada, preciso trocar. Né? Aí a pessoa chega, né? Tá um breu danado, mas parece que, né? Aí a gente fica ali meses e meses e aquilo vai incomodando a gente. Até que a mulher vai lá, cata a escada, pega a lâmpada, compra a lâmpada, vai e troca o raio da lâmpada. Só que isso é um desafio no dia a dia, perceber esse tipo de coisa. Mas o que eu faço? Como que eu faço? Olha, sinceramente, tem coisas que você precisa perceber. Tem coisas que você precisa saber. Tem coisas que você precisa aprender. E não vai ser uma pessoa de fora te falando, sabe? Por mais profissional, por mais que ele esteja aqui te ajudando, te guiando, querendo te orientar de alguma maneira, cuidado, presta atenção, tem um filtro próprio. Sabe, eu já fui numa terapeuta que me disse o seguinte, eu estava reclamando de algumas coisas, né? Tava falando ali, colocando as situações pra ela, e ela virou pra mim e falou assim, mas ele não te enche o saco, ele não te bate. Tá, então, pera, se o cara não me bate, se o cara não vem me enchendo o saco, ele pode fazer o que ele quiser da porta pra fora? E às vezes o que um profissional fala gera dúvida na gente, porque quando a gente está num momento de fragilidade, nós não temos o discernimento real. Nós estamos ali em volta numa névoa, sabe? Com muita dor, muita dúvida, muitas questões ali a serem remexidas. E a primeira pessoa que tem que ser modificada, ajustada, amparada e guiada somos nós mesmas. Olhar para dentro e perceber o que eu quero, aonde eu quero chegar, para onde eu estou indo, para onde eu quero ir. Só que isso demanda coragem. Eu tava assistindo uma série que saiu aí num streaming aí bem famoso, e
E é o seguinte, é sobre um site, né, onde homens casados se cadastravam para ter um caso extraconjugal. E uma amiga que me indicou, e eu tava assistindo, e eu tava vendo e analisando a infantilidade desses homens. Porque esses homens, eles falam que eles queriam, a gente quer diversão, a gente não quer largar a mulher, não quer deixar a família. Por quê? Porque a família é um step, né? De uma certa forma. A família, ali nesse caso, é uma base, é uma segurança. Só que é muito monótono. Porque, na verdade, o amor verdadeiro, ele é calmaria. Ele é, de uma certa forma, monótono. Ele é. Sabe? Aquela coisa de que quando a gente começa a namorar, né? Que, ai meu Deus, vai me ligar, não vai me ligar, aquele frio na barriga, aquela coisa, aquela adrenalina é passageira. Essa adrenalina é projeção. Na verdade, a gente não está enxergando o outro como ele realmente é. É como se a gente tivesse uma névoa à nossa volta, onde a gente coloca os nossos atributos internos. Por quê? Porque é o que a gente pensa sobre o outro dentro da gente. Não é o que realmente é. Por exemplo, às vezes a outra pessoa faz alguma coisa, né? E nós não conversamos para saber os motivos dela. E aí nós criamos na nossa cabeça uma certa imagem daquela pessoa. Não tem aquele cara do filme, ou aquele cantor lindo, né? Que você acha ele lindo, charmoso, que você pensa na sua cabeça que ele é um cara cheiroso, você pensa na sua cabeça que ele é um cara romântico, né? Porque as músicas que ele toca, parece que ele é romântico. Você pensa na sua cabeça que ele é isso, aquilo outro. Isso daqui você tá pensando na tua cabeça. Você não conhece o cara. Você não sabe quem ele realmente é. E quando você chega com muita emoção, que você tá ali, né? Como se fosse uma esponja encharcada de emoção, você não consegue ver quem a pessoa realmente é. E tá aí um grande problema. Porque quando a gente não consegue ver quem a outra pessoa realmente é, nós não conseguimos ter um relacionamento com aquela pessoa de fato. E aí o que vai acontecer? Uma hora ou outra vai desabar, vai terminar, por N motivos, mas acaba acontecendo. Ou não, ou passa a vida toda nessa projeção, porque tem bens, porque tem a sociedade, porque tem a época em que nós vivemos, né? As mulheres aí da década de 50, 60, até hoje em dia. Às vezes tem muitas pessoas, eu realmente conheço pessoas, pessoalmente, que elas só não se separam porque hoje elas estão numa idade avançada, porque ficou cômodo, porque tem uma dependência emocional. E o que é dependência emocional? É quando um pensa que não consegue ficar sem o outro. E olha só, uma coisa bem interessante, né? Quando há uma separação, às vezes, ou a mulher, ou o homem, ou ambos, começam aquela coisa, né? Nossa, meu Deus, levou um pedaço meu embora, e aquela coisa toda, e aquela dor, aquela agonia. Realmente, é um pedaço seu, mas é uma projeção que você tinha daquela pessoa. E quando essa dor passa, quando você consegue perceber que aquela projeção é como se fosse mais ou menos assim. Isso daqui é o que realmente a pessoa é. E isso daqui é a projeção que você tem. Os dois estão fundidos. Imagina aqui que tá colado, que não tem, sabe? Não tem divisão aqui entre as duas canetas. E aí, o que acontece? O rosa é o que você acha que a pessoa é, dentro de você. E o roxinho aqui é o que a pessoa realmente é, ok? E aí tá grudado. Quando a pessoa vai embora, você acha que levou um pedaço seu embora. E quando você atravessa o processo, começa um direcionamento para dentro de si mesma, começa a perceber o que te uniu àquela pessoa, quais eram os seus desejos quando você encontrou aquela pessoa, o que você imaginava que aquela pessoa era, né, ao longo ali da vida, da trajetória, enfim. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a separar.
E você começa, psiquicamente e emocionalmente, a trazer de volta esse pedaço aqui, que na verdade não era a pessoa, você acaba trazendo de volta para você mesma. E às vezes, quando você olha aquela pessoa como ela realmente é, de fato, você começa a olhar e pensar assim, nossa, mas por que eu fiquei com essa pessoa mesmo? O que me chamou mesmo a atenção nessa pessoa? Essa pessoa mudou, né? Como eu também mudei. Essa pessoa não é quem eu imaginava. Era realmente só uma coisa minha, da minha cabeça, que essa pessoa era. Percebe? E às vezes a gente não consegue, sabe? Às vezes eu vi numa mentoria que eu participei, uma mulher falando, eu passei 10 anos depois da separação ainda com um laço com aquela pessoa. E isso foi um dos motivos que eu falei, não, eu não quero isso. Eu quero, né, eu preciso me mergulhar na piscina que for, eu preciso me conhecer, ler o livro, fazer a terapia, fazer o processo, a meditação, o que quer que seja. Mas eu não quero mais ser dependente daquela pessoa. Eu não quero mais ter essa conexão, né? Porque, por exemplo, no meu caso, foram quase 20 anos com a pessoa. Então, assim, é um laço psíquico-emocional muito profundo. Então eu fui fazendo meus processos, fazendo as minhas limpezas, olhando para o que me motivou a estar com essa pessoa. É assim que você consegue perceber o que é seu e o que não é, o que é do outro. E às vezes a gente olha, né, a nossa vida depois de uma separação e parece que, nossa, a vida do outro já andou, a vida do outro lá já tá lá com outra família, já tá lá isso e aquilo, tudo que posta nas redes, tudo que mostra, né, que demonstra que está ali nas nuvens, lá no céu. E a gente pensa, nossa, mas que nhaca, e eu aqui chorando ainda, né, me reencontrando, olhando para minha vida e tal, e não sei o que, né, parece que Deus me esqueceu. Mas cuidado, essa semana ainda eu conversava com uma amiga, e uma amiga estava indignada porque a outra amiga dela se separou e tal, e o que a mulher falava do marido de uma maneira onde era impossível esse rompimento. Só que agora que a bomba explodiu, a mulher vem falando coisas que, sabe, essa amiga minha ficou indignada e pensou, meu Deus, era tudo isso. Porque às vezes esconde. Então, cuidado com o que você vê. Sabe aquela coisa de que nem tudo que reluz é ouro? Então, as pessoas só veem aqui o que você quer mostrar. As pessoas aqui não colocam da porta para dentro, brigando, né? Discutindo, xingando. Elas não vão colocar isso. Elas vão colocar fotos bonitas. Por quê? Porque elas querem mostrar o lado bonito. E muitas vezes isso é também uma forma de querer te atingir. É também uma forma de querer que você sofra. Só que lembre-se, aquela pessoa talvez não seja quem você realmente pensa que ela é. Recolha os seus pedaços. Olhe para o que te motivou, sabe? Quando você tem ajuda, por exemplo, eu me disponibilizo aqui para te ajudar, se você quiser. Quando a pessoa tem ajuda, isso acaba sendo de uma forma mais rápida, mais eficiente. Porque você não tá sozinha, você tem outra pessoa. Porque às vezes a gente fala que a gente gosta da pessoa, isso e aquilo, aí a gente começa a contar um pouquinho da nossa história e tudo mais, e por estar envolvida emocionalmente, nós não enxergamos o que está acontecendo. E é normal, é natural, tá tudo bem. Então, nós nos perdemos no sentido de que nós não conseguimos mais enxergar nossa motivação. Nem todo mundo que tá bonita, que tá arrumada na internet, tá realmente feliz, alegre, contente, plena. Cuidado com isso. Olha para o que te motivou a estar com essa pessoa. Senta, pega um caderno, sabe? E começa a escrever ali, olhando pro seu jardim, para a natureza, à noite, debaixo das estrelas. Isso ajuda muito. Começa a olhar para quem você era e quais eram as suas carências. Começa a olhar para o teu relacionamento com o seu pai. O que você pensava do seu pai quando você era criança? Essa criança que você foi ainda existe, ainda está aí dentro.
E aí entra o seguinte, não é exatamente o que o seu pai fez. Os pais, eu sou mãe, hoje em dia eu faço o meu melhor para minha filha. É, na verdade, como você, quando criança, interpretou e internalizou aquilo que o seu pai fez com você e para você. Tudo que aconteceu. Imagina que a gente é um computador. A gente é um computador onde nós gravamos tudo. Gerou uma emoção e essa gravação não é só no mundo invisível das ideias, não. Criam sinapses cerebrais. E às vezes, por exemplo, se você teve um relacionamento com seu pai, com a sua mãe também, que foi interpretado por você quando criança como ruim de alguma maneira, sabe, alguma confusão ali, alguma coisa profunda, aquilo está gravado em você. E adivinha quem você vai escolher inconscientemente, que vai te trazer exatamente aquelas dores que você viveu na infância, exatamente aqueles pontos, aqueles calos, aquelas feridas que você teve e que você não olhou, que você não sabia, uma pessoa que se encaixa exatamente naquele perfil. Sabe às vezes aquela vizinha que você olha e pensa assim, nossa, a fulana largou do Beltrano e agora tá com um cara. E o cara que ela arrumou é igualzinho àquele cara que ela tinha. Às vezes até fisicamente. É por quê? Porque a pessoa não curou as próprias feridas. E sabe, não é todo mundo que vai olhar para isso. Não é todo mundo que vai ter a vontade, ter a disponibilidade, ter a capacidade, porque isso exige coragem também, de olhar para dentro, de se perceber. E hoje em dia tudo, a TV, a internet, né, as redes sociais, tudo tá passando em cima da gente como se fosse um trator, né, de que não, tem que ter o iPhone do ano, tem que ter o carro, tem que ter a casa, tem que ter o isso, tem que ter aquilo, tem que ter, sabe, é um tem que ter, que senão você se sente ficando para trás. Mas não, é preciso olhar para dentro, é preciso olhar para si, é preciso olhar para a espiritualidade. A gente chega nesse mundo aqui que a gente ganha um corpo e quando a gente vai embora, até o corpo a gente vai deixar aqui. Ainda, né, às vezes as pessoas falam assim, porque a gente só leva a roupa do corpo. E um dia eu tava pensando, né, eu pensei, não leva a roupa do corpo. Não leva nem o corpo, gente. O corpo fica aqui. As bactérias, né, eu não sou especialista não, mas as bactérias não começam a decompor até os ossos? Independente do velório que seja, da cremação, né, que enterra ali, né, depois, enfim, a gente não leva. O que a gente leva? As nossas experiências, os nossos ajustes, né, os nossos ajustes de alma, as nossas descobertas emocionais, psíquicas, o amor que a gente deu e recebeu. Só que existem pessoas que só despertam o nosso pior. Existem pessoas que, assim, às vezes em determinada fase da vida, por exemplo, sei lá, pode ser a maternidade, né, onde a mulher fica sensível, fica irritada, tem os hormônios, tem a criança, tem uma fase nova de vida, né? Muita mulher hoje em dia entra em depressão pós-parto. Acontece. Porque é uma mudança muito grande e para cada uma vai ser de uma maneira e às vezes a mulher ali, ela tá sensível, ela tá delicada, ela não sabe o que ela faz e ela não tem apoio. Às vezes a mulher ali, ela não tem apoio, ela não tem segurança, ela não se sente confortável com o parceiro que ela escolheu a ponto de saber que ela e a criança estão acolhidas e protegidas. Assim como a Bíblia diz, né, que o marido precisa estar disposto a levar um tiro pela esposa, proteger a família, e às vezes ela não sente essa proteção. E aí, o que é despertado numa mulher nesse exemplo? O pior dela. Essa mulher, ela vai ficar insuportável. Ela vai ficar brava, ela vai ficar irritada. Ela vai querer o quê? Que esse cara olhe pra ela, sente e fale assim, eu estou aqui. Você precisa de alguma ajuda? E muitas vezes o cara precisa compreender isso. O homem que é homem,
ele vai ficar presente, ele vai estar presente. E de alguma forma, se esse casal tem realmente sintonia, esse homem ele vai falar, olha, eu tô aqui. Caso contrário, esse homem vai encontrar desculpas para estar cada vez mais longe dessa mulher, deixando essa mulher cada vez mais irritada, cada vez mais perdida, cada vez mais decepcionada. E quando você tá decepcionada, triste, sozinha, sem apoio, se sentindo perdida na vida, isso desperta o seu pior. E quando o homem, né, ele toma essa posição, essa postura de cada vez estar mais longe, não tem como esse relacionamento dar certo. Então é preciso tomar cuidado para saber se você escolheu, se você está escolhendo uma pessoa que realmente vai estar com você para tudo. Só que a vida também não dá garantias, tá? Então, quanto mais bem com você mesma você conseguir estar, melhor vai ser para você. Então, assim, esse é o nosso papo de hoje, né? A humanidade aí precisa, né, de alguma forma, cuidar de si mesma, cada um de si mesmo, tá? Porque não adianta querer falar que uma nova igreja, uma nova religião e, né, um novo governo. Não, é um serviço de formiguinha. É cada um na sua olhando para si mesmo. E tá tudo certo. Só que precisa desse olhar para dentro. Porque a gente só consegue salvar o outro, salvar não, ajudar, tá? Porque ninguém salva ninguém. Nem Jesus não salvou todo mundo que passou pelo caminho dele, né? Então, a gente só consegue auxiliar o outro quando a gente tá bem. Quando a gente consegue atravessar. Eu só consigo estar aqui te ajudando porque eu consegui atravessar esse caminho. E hoje eu tenho uma visão. Hoje eu tenho um conhecimento e hoje eu tenho uma sabedoria para te passar. Hoje eu tenho um colo para te dar, sabe? Uma mão para te dar. Porque às vezes a gente só precisa de alguém para segurar na mão e chorar. Acontece. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Espero que, né, se você gostou desse vídeo, que você encaminhe esse vídeo para alguém que possa ajudar ela, tá? De alguma forma. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Curta, comente, né? O que mais você quer que eu fale sobre a minha visão, sobre o meu conhecimento, sobre a minha experiência de vida. Um beijo e até o próximo vídeo.